Fala, amigo sobrevivente. Hoje nós vamos falar de PDCA. Tá enrolado, não sabe fazer suas metas, não acontecem. Aquele planejamento final de ano que nunca dá certo. Você vai entender um pouquinho mais como fazer isso se tornar realidade hoje aqui com a gente. Ficou interessado? Assiste a gente até o final, dá aquele like maroto e vamos que vamos. Fala, amigo sobrevivente, Otávio Pires falando. Fala, mestre Otávio, aqui Felipe Pereira. Tudo tranquilo, meu amigo? Tudo tranquilo, maravilha. Vamos lá, mais um podcast, agora PDCA. E, bom, se você não consegue melhorar os seus processos, alguma coisa tá errada. Vamos lá, Filipão, vamos desenvolver. Cara, vamos entender, porque todo mundo fala muito de PDCA em todo lugar que você chega, principalmente a galera que está estudando engenharia de produção, que começou agora no mercado de trabalho, e vê sempre PDCA para lá, PDCA, tem que planejar, executa, verifica e age, e aí, porra, fica aquela questão, aquele símbolo daquele círculo, né, interminável de planejamento, vários palestrantes dessa área de gestão estão sempre falando do PDCA, mas, cara, o que é o PDCA, né, e de onde que veio o PDCA? O PDCA ele é bem antigo, cara, porque desde quando a gente fez aqui no nosso podcast a primeira Revolução Industrial, se você não viu, vai estar aqui no card aqui em cima, clique no perto, ficou bem legal. O PDCA ele vem, na verdade, desde a segunda Revolução Industrial com Ford. Todas as ideias, todas as empresas, os indústrias já tinham a ideia de planejar, executar e verificar como uma forma linear. Então, aquela ideia de, ok, eu tenho uma ideia, eu planejo, eu executo e eu verifico o resultado. Na década de 30, o nome dele é difícil pra caramba, é Shewhart, sei lá como é que fala. Ele foi o primeiro cara que pegou esse conceito e começou a botar numa ideia cíclica para desenvolver uma ideia de desenvolvimento de produto, de marketing. Então, eu tenho um produto, eu planejo a execução desse produto e aí eu verifico, eu executo, eu verifico os resultados do mercado e eu retorno para ver se eu tenho que fazer alguma melhoria do produto ou não. E quando ele deu essa ideia na década de 30, na sequência, ele já fala de que, isso aqui dá para aplicar na indústria, de onde eu tirei a ideia original. Então ele começa a ter a primeira ideia, só que ao invés do check, era o see, de ver. Então eu planejo, eu executo, eu vejo o que está acontecendo e eu vou agir. Então daí que começou. O cara que transformou em PDCA foi o Ishikawa. Ishikawa, de onde eu vi esse nome? De famoso diagrama de Ishikawa, espinha de peixe. Famoso espinha de peixe, que todo mundo aprende na faculdade. Exatamente, é simples, mas é uma ferramenta né? poderosa. Porque com o diagrama de Ishikawa você consegue estabelecer relações nexo-causais pouco óbvias, que você não estabeleceria sem ter esse diagrama. Isso é legal. E é sensacional, né? O Ishikawa ele foi basicamente o cara que pegou as ideias da segunda Revolução Industrial, trouxe para o Japão, ajustou e vendeu isso como terceira Revolução Industrial. Então, para o japonês, o verbo ver, ele é um verbo passivo. Você só vê, você não toma ação. Então, ficou confuso pro japonês. Falou, mas beleza, tô vendo, mas aí, vou ficar só vendo? Então, foi aí que mudou pro C do check, que é o de verificar, né? Então, aí que nasceu no Japão o famoso PDCA. E ele voltou pro mundo como PDCA. Com o conceito de retroalimentação, né? Que isso aí muda tudo. Exatamente, cara, exatamente. Porque quando a gente volta para a segunda Revolução Industrial, eles não tinham essa ideia de retroalimentar o conceito e continuar evoluindo. Era aquilo, vamos ver se deu certo. Opa, deu certo? Legal. Deu errado? Joga tudo fora, começa tudo de novo. Aquele negócio, vamos voltar para a prancheta, né? Aquele desenho da nossa época, havia aqueles desenhos animados. Exato, exato. O cara rasgava, vamos voltar pra prancheta. Aí o cara voltava pra prancheta, fazer tudo de novo. Entendeu? Porque não era cíclico.
O Ishikawa, o japonês, o Sherman, eu esqueci, rapaz, depois procura aí no YouTube. Shewhart. Inclusive também é chamado de ciclo de Shewhart. Exatamente. Foi o primeiro cara que transformou essa ideia do forte no ciclo. Então começa a ter ideia, não vamos perder essa ideia. Vamos tirar uma lição aprendida e retroalimentar o sistema. E isso foi evoluindo aqui no Brasil. O autor que eu tenho conhecimento, que trouxe essa primeira ideia para o Brasil, foi o Falcone. Esse livrinho aqui, ó, Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Grande Falcone. E ele explica muito bem isso, porque esse livro é muito legal, porque ele é um passo a passo para como aplicar isso no seu trabalho. Ele é literalmente um passo a passo. E, hoje você vai fazer isso, amanhã você faz aquilo. Cada capítulo é um estágio que você tem para desenvolver a metodologia de gestão dentro da sua empresa. Então, você tem um pequeno negócio ou uma grande empresa, esse livro ele é utilizado muito, muito bem aplicado em qualquer lugar. Vou fazer a resenha aí. Eu sei, quem curtir aí fala, que a gente faz uma resenha desse livro aí, que ele é bem legal. E assim, só fazendo um link, né? Quando você começa a linkar os processos, num vídeo passado a gente falou sobre metodologia Lean, né? Onde você olha para o mercado, procura entender as necessidades do mercado, essas necessidades que vão variando conforme o tempo, o mercado, a mudança de exigência do consumidor e etc. Então, quando você tem consolidado uma cultura de PDCA, né, de melhorias incrementais, de melhorias contínuas, aliado a uma abordagem Lean, você vê como as coisas vão se conectando e o seu negócio vai ficando cada vez mais poderoso em termos de adaptação e competitividade, né? Então, claro que a gente sempre procura falar nos nossos vídeos sobre assuntos específicos, mas integrar esses conceitos é inevitável, né? Porque são todas as engrenagens girando que vão formar a identidade da corporação e a capacidade dessa corporação de cada vez mais se adaptar ao mercado, que hoje o mercado está ficando muito... Ele é muito dinâmico, muito competitivo, muito exigente, cada vez mais ferramentas que tornam a coisa realmente muito mais... uma competitividade muito feroz. Então, assim, tudo bem que esse conceito de PDCA ele é bem antigo, mas, nossa, isso é cada vez mais importante dentro de um mercado cada vez mais dinâmico, né? Então, eu queria fazer esse link da integração com as outras metodologias. Não, isso é de fundamental importância, porque existe um problema no PDCA. Porque você vê, quando você fala em PDCA, a maioria das pessoas pensa assim, mas isso é uma coisa de indústria, né? Que a gente aplica na indústria. Vai ter animação, o cara que desenha numa indústria e aplicando o PDCA. E por que isso? Qual é o meu sentimento? Eu, particularmente, todo mundo falava de PDCA, e no começo, não, PDCA, mas eu nunca entendi realmente como aplicar o PDCA. Porque começava do planejar, mas beleza, como é que eu vou controlar isso no papel? Tem que fazer um Excel, tem que fazer um Word, tem que fazer uma agenda. Eu, particularmente, sempre tive essa dificuldade. E porque eu sinto que falta alguma coisa nesse ciclo. Um livro que me ajudou a entender um pouco mais, é um livro mais recente, mas ele clareou um pouco esse do Paulo Storani, que a gente fez a resenha, vai estar no card aqui em cima. Ele adiciona um ponto que no livro do Falcone ele bota como se fosse global, que é a ideia do objetivo. Você está fazendo PDCA com relação a que objetivo? A que escopo? Entendeu? Então, essa é a ideia. Quando você bota esse pensamento objetivo, é como se criasse mais uma letrinha ali, um O na frente do PDCA, ou um M de meta, e aí dali ele começa a ser aplicado em qualquer lugar. Então, por exemplo, você tem um plano, vamos fazer 2 exemplos para facilitar a visão. Vamos ver a parte da vida pessoal e na vida profissional. Então, você tem aqueles famosos planos de fim de ano. Ano que vem eu vou emagrecer, 20 quilos. Ano que vem eu vou me tornar um triatleta. Ano que vem eu vou ler 50 livros. Então, o PDCA, ele é bem aplicado nessa ideia. Por quê? Primeiro você escreve o objetivo no papel. Pedaço de papel aí, pedaço de pão aí, papel de pão. Eu quero perder 20 quilos. Aí você bota, ok, como que eu vou perder esses 20 quilos? É o seu P de planejamento. Eu vou fazer dieta, eu vou entrar na parte de exercício, eu vou, sei lá, procurar um nutricionista. Então você nota todas essas etapas que você vai cumprir.
Depois você começa a fazer essas etapas. É claro que, por exemplo, fazer exercício. Eu vou tentar fazer exercício 3, 4 vezes por semana. Só que como que você acompanha para saber se esse exercício está dando certo ou não? Você tem o famoso, aí que vem o check, que é a ideia de você criar um indicador. Como assim criar um indicador? Sim, você fala, olha, meu plano era fazer exercício 3 vezes por semana. No final da semana você olha, quantas vezes eu fiz essa semana? Opa, eu fiz 3, legal. Perdi peso? Perdi. Opa, tá funcionando. Perdi peso? Opa, não perdi. Não tá funcionando. Será que eu tenho que fazer 4? Será que eu estou fazendo os exercícios certos? Será que eu tenho que procurar uma academia, um professor de educação física, um personal trainer, ou procurar algum tipo de instrução? Aí vem a parte do quê? Do check e de você retroalimentar. Opa, deu certo, deu errado, antes, Filipão, antes de você continuar ainda no do check, se você criar submetas, né? Então, dentro dessas medições é como se você tivesse uma curva baseline, tá certo? E de 3 em 3 dias, ou toda semana você vai checando, pô, será que eu tô no caminho certo? Eu tô desviando da minha submeta de tal maneira que eu não vá conseguir atingir o meu objetivo final? Ou seja, você planejar a coisa paulatinamente com submetas e medir se você está atingindo essa submeta faz com que você perceba antecipadamente um desvio, né, em relação ao baseline e te dá tempo de tomar ações corretivas para voltar para a meta. Você consegue ter planos de recuperação. É só essa observação, manda. Não, isso é perfeito, é exatamente isso, cara. E a beleza do PDCA é a sua simplicidade. Então eu vejo hoje na internet o pessoal desenvolvendo uns modelos muito complicados, umas planilhas de Excel gigantescas. Não, a ideia é justamente manter simples. Então você tem uma ideia, você anota ela no papel lá de pão. Como que eu vou fazer essa ideia? Beleza, desse jeito. E de tempo em tempo você vai verificando quais foram as ações que você fez para essa ideia se tornar realidade. Elas deram certo ou deram errado? Opa, deu certo, legal, então eu vou continuar fazendo, vou melhorar, vou aumentar a série, vou trabalhar uma série mais específica. Não, deu errado. Opa, por que deu errado? Porque eu não consegui fazer, então eu vou mudar a estratégia. Veja o que acontece, muda a estratégia, acerta a estratégia. E assim você vai vendo que você vai encontrar o seu progresso. Isso na vida pessoal, então é uma coisa que qualquer um pode fazer. Por isso que ele se torna fácil, porque ele é uma aplicação muito simples, né? Ele é bem fácil de entender e de se aplicar. E acho que para a indústria, né, Otávio, é mais ou menos a mesma coisa, né? Não tem muito segredo. Sem dúvida. Por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto de engenharia, né? Então, sei lá, você vai começar a construção de uma planta industrial. Então você planejou a sua obra para ser feita em 1 ano. No primeiro mês você vai fazer terraplenagem, no segundo mês você vai começar as fundações, depois você vai começar a montagem eletromecânica, depois de uma montagem eletromecânica você vai começar a fazer os comissionamentos, os testes de performance, etc. Até que no final, depois de 1 ano, você entrega a sua planta. Ou seja, todas essas etapas são planejadas e medidas. Então você sabe, poxa, peraí, se eu atrasar a terraplenagem, se tiver uma chuva muito forte, ficar um lamaçal, eu não vou conseguir no mês seguinte começar a trabalhar nas minhas fundações. Sem fundação eu não consigo alocar equipamento. Então uma coisa está atrelada à outra. Então a partir do momento que você começa a medir, estabelecer essas relações de nexos causais, montar um cronograma da instalação da obra e ter uma curva de progresso, e à medida que você desvia desse cronograma, como todas as atividades estão linkadas, você sabe o impacto que você vai ter lá no final da obra. Olha, por causa dessa chuva, a terraplanagem parou 20 dias, então a minha obra vai atrasar 1 mês, por exemplo. Só que como você já previu isso, você consegue, por exemplo, invocar um pouco mais de mão de obra para quando começar a montagem eletromecânica você antecipar um pouco, ou você consegue gerenciar com o fornecedor para enviar o equipamento um pouco antes. Então assim, planejar e checar é absolutamente fundamental para que você consiga fazer essa correção de rumo. Então, dentro do mundo de projetos, de aplicação de projetos de capital, é fundamental você realmente medir para que você possa sempre poder
voltar para o rumo caso venha algum desvio. E não é só isso, a gente recebe muita pergunta de pessoas que falam assim, Felipe, como que eu faço para crescer rápido na minha empresa? Como que eu faço para mostrar para minha empresa que eu sou um profissional de valor? Às vezes o cara faz um trabalho excepcional, mas eu não sou valorizado. Por quê? Porque você não está verificando e checando seus resultados e divulgando. Isso, o cheque ele é de extrema importância, primeiro para você verificar se você está fazendo a coisa certa. Segundo, ele vira uma evidência do trabalho que foi bem sucedido ou mal sucedido. Se foi mal sucedido, você é o primeiro a saber. Então você já consegue fazer a correção antes que alguém venha e corrija por você. E não existe trabalho perfeito, tá certo? Então assim, tudo que você fizer vai ter algum tipo de desvio ali. Então se você mede esse negócio, você consegue na próxima vez que eu fizer, eu vou fazer melhor, porque eu já sei que eu errei ali. Eu sei que eu errei acolá. Então, olha, é repetição. Né? Você está repetindo processos, repetindo tarefas, repetindo projetos de engenharia, por exemplo. A gente fez o projeto de uma planta industrial, a gente aprendeu com os erros, porque assim, você tem que ter uma planilha de lições aprendidas para qualquer coisa que você faça. Né? Então, na empresa que eu trabalho hoje, Lessons Learned é fundamental, para que no próximo projeto, na próxima repetição, como você verificou, checou, mediu, descobriu onde errou, da próxima vez você faz um pouquinho melhor. Olha o PDCA aí, ó, girando. Exatamente. Então, é fundamental. E uma coisa que eu gosto de fazer, quando trabalho com PDCA, eu gosto de botar muito papel na parede. Eu tenho um quadro que fica sempre nas minhas costas, eu boto lá exatamente isso, PDCA. Qual é o planejamento? Primeiro, a única diferença é que eu tenho o primeiro, que é o objetivo. São as metas, os projetos que eu tenho que fazer. Aí depois vem o P de planejamento, o D de execução, o C de verificação e o A de ação. Então eu boto lá quais são as metas, qual é o planejamento que eu tenho, como é que eu vou fazer, como está sendo a execução, ou seja, indicadores do que está acontecendo no momento. O check é indicadores finais de conclusão e o A de ação as lições aprendidas. Então fica visível para mim, para qualquer um que entra no meu escritório, na minha sala, na minha baia, seja o que for, saber o que está acontecendo. E uma coisa muito importante, eu tenho um hábito de, toda vez que eu termino um projeto, eu gosto de emitir um relatório para o meu chefe, consolidando todos os principais indicadores de diferentes departamentos sobre aquele meu projeto. Qual foi o custo orçado, qual foi o custo executado, qual foi a margem planejada, qual foi a margem encontrada. Aí que você começa a mostrar o seu trabalho. Aí, meu irmão, vira uma evidência. É um papel que você mostra para alguém. Não tem como a pessoa falar que você fez um mau trabalho. Você tem um papel que um trabalho que está sendo administrado e verificado diariamente, semanalmente, mensalmente. É assim que você prova e te dá embasamento até para você. Não estou sendo valorizado. Você vai para uma outra empresa. Quais são os principais trabalhos que você fez? Está aqui, ó, meus resultados. Foi isso aqui que eu fiz. Foi isso aqui que eu encontrei. Entendeu? Então o PDCA ele é muito importante para isso. Primeiro que você dá uma ideia de planejar, de executar e principalmente esse C de check, de verificar, ele é de extrema importância. E o que definitivamente não deve ser feito, e eu já vi gente fazer isso, é o seguinte: não, peraí, o projeto não foi muito bem, a gente não performou, então eu não vou abrir os números não, senão eles vão perceber onde é que eu errei. Aí o cara, ele esconde os números, ele deixa de compilar as informações, de entender onde é que errou, com medo de se expor. Pessoal, é ao contrário. Exatamente. Se a diretoria de uma empresa, o nível gerencial, se você fizer esse trabalho e mostrar para a diretoria exatamente onde está o erro, você vai ser altamente elogiado. Eles vão falar: maravilha, você sinalizou para a gente onde a gente pode melhorar da próxima vez. Então, assim, não fique com receio de compilar, mostrar e dizer: olha, erramos aqui, tá aqui o erro foi esse. Se você tiver gestores com visão sistêmica, sérios, etc., você vai ser altamente elogiado por ter feito essa análise. Essa é uma das análises que a empresa espera de você. Né? Mostrar os pontos críticos e os pontos de melhoria. Então não se furte, não fique intimidado, não se sinta de alguma maneira desmotivado a
apresentar esses problemas. Porque o que eu mais gosto de ver em equipes é quando eles trazem os problemas para a gente poder resolver. Então, assim, não vá por esse caminho de não querer medir, de não querer se expor do ponto de vista de apresentar onde a gente pode melhorar da próxima vez. É isso que vai torná-lo um bom gestor. Exatamente. Isso transforma você de um funcionário para um gestor. Independente de você ter gente abaixo de você ou não. Porque você começa a ter a mentalidade do dono do negócio. Porque essa é a mentalidade que o dono do negócio tem que ter. Ok, como o negócio está indo? Eu planejei, eu quero vender não sei quantos, 20 camisas. Como que eu vou vender essas 20 camisas? Então, se você está um dos vendedores das 20 camisas, você começa a fazer esse trabalho por ele, você está ajudando a instituição como um todo. Então, as pessoas começam a olhar para você de uma forma diferenciada. E você tem... o difícil é criar o hábito de fazer isso. Mas assim que você cria o hábito, fica uma coisa natural. E aí, como o Otávio falou no início, que é importante, começa a virar uma filosofia Lean. A ideia de melhoria contínua. Porque toda hora você vem com uma ideia, você planeja, você executa, você melhora. Opa, agora qual é o ponto? Você planeja, você executa, você verifica, você melhora. Opa, e vai para o próximo ponto. Então você começa a auxiliar ao desenvolvimento da metodologia filosofia Lean na sua vida ou no seu meio profissional. Essa que é a beleza do PDCA, né? A simplicidade. Você está sempre melhorando, você está sempre evoluindo de uma forma simples. Que todo mundo falou de Lean, muita gente pergunta pra gente, o Lean é legal, mas como que eu aplico o Lean? Aí o PDCA é uma excelente ferramenta que vai te levar para a melhoria contínua. Não tem dúvida com relação a isso. Uma coisa que me preocupa hoje é a ideia de novos autores, de novas instituições quererem alterar o PDCA. Então você vai ver coisas falando assim, o PDSA, porque não é check, é study, ou seja, não é verificar, é estudar. Não, é check. A ideia do check, lembrando que a ideia inicial era de ver. Essa é a ideia original, ver, olhar, acompanhar com indicadores e tomar decisões daquilo. Esse ser é muito importante, porque não é estudar o que está acontecendo, não, é você transformar isso em indicadores. Esse ser é isso, você pegar o que está acontecendo, criar indicadores, e desses indicadores você olhar e aí sim tirar conclusões que vão retroalimentar o sistema, ou seja, que vão auxiliar você a refazer seu planejamento ou fortalecê-lo, ou manter a estratégia. O time que está ganhando não se mexe. Mas esses indicadores é muito importante. Então, mas aí vem umas caras, o PDSA é para rotina, o PDCA é para um projeto novo. Cara, eu gosto da ideia, por isso que eu recomendo todo mundo. Questione a informação que você recebe, sempre. Questione seus gestores, questione os seus líderes, questione a informação. Estuda a origem. Então, por isso que é importante você voltar. Tu vê, a gente voltou lá pro Ford, que no começo eles tinham essa ideia de, não, vou planejar, eu vou executar e eu vou ver o que acontece. Ele não estava estudando o que acontece, estava vendo o que acontecia. E dali ele tirava conclusões se foi uma boa ideia ou uma má ideia. Ponto. Como é que ele via, Felipe? Parado olhando? Sim, ele parado olhando ou vendo o resultado no final do mês. Deu dinheiro? Pô, legal. Não deu dinheiro? Não deu legal. Aí o indicador. E como eu falei, é importante expor isso, né? Quando a gente está num mundo corporativo, né, fazendo uma crítica construtiva, a gente tem que ter uma postura socrática. A gente não... Você não está atacando a pessoa. Você está criticando de maneira construtiva as ideias. A cultura latina ela tem um pouco disso, né? Quando você critica construtivamente uma determinada ideia no sentido de desenvolvê-la, pela cultura existe algum tipo de associação. Não, peraí, a pessoa não gosta de mim, etc. Em outras culturas, isso é um pouco mais separado, tá? Então, assim, receber críticas ou expor a performance do seu trabalho ou do seu projeto para justamente você receber essas críticas e expor tudo isso para o pessoal dar novas opiniões, gente, isso é super saudável, super saudável. Então, a postura tem que ser socrática. A gente está olhando para o conteúdo, para a informação, criticando para melhorar. A gente não está, de nenhuma maneira, querendo atacar uma pessoa, magoar alguém, nada disso. Então, é muito importante que a gente tenha essa maturidade no sentido, sim, de expor, de apresentar a informação e entender que está todo mundo ali comentando, criticando, dando as ideias com foco na informação, não é em você. Então,
Quando você consegue entender isso bem, a sua postura no mundo corporativo muda completamente, muda para melhor, tá certo? Então é importante ter, digamos, essa paz de espírito no sentido de você realmente poder se expor nesse aspecto. Não, e perfeito. E tu vai ver muito gestor falando assim, Felipe, mas toda vez que eu dou um feedback negativo, eu fico com medo, vem RH falando comigo, vem não sei o que eu fui grosseiro, que eu fui não sei o que. Então é muito difícil isso hoje, do dia pro dia. Não sei, cara, é difícil porque você não está envolvendo a sua equipe no PDCA. Se o planejamento é feito em conjunto, se os resultados são verificados em conjunto, as conclusões vão ser tomadas em conjunto. Então não existe o culpado, como o Otávio colocou bem. Existe o modelo que funcionou, sim ou não. Se funcionou, legal, mérito para quem deu ideia. Se não funcionou, legal, lições aprendidas, vamos fazer melhor da próxima vez. Então você vive nessa toró de ideias, né, nesse brainstorm contínuo, com todos participando. Mais uma vez, trabalhar numa empresa não é um trabalho de um lobo solitário, é um trabalho de equipe. Equipe significa que estão todos participando, todos, significa todos. Felipe, mas no final é fulano que recebe a glória. Cara, isso só acontece porque não está havendo esse trabalho onde todos participam, onde todos dão a sua opinião, onde todos... Outra coisa importante, participar quer dizer realmente participar. Deixa que fulano faz o relatório, deixa que eu não quero falar, deixa que ciclano fale sempre. Quem vai receber mais atenção no final é esse cara que você malandramente passou mais trabalho, porque é ele que está botando a cara. Então participar é literalmente participar. Essa ideia eu vou na frente e falo, essa outra ideia você vai na frente e fala, essa ideia você para de microgerenciar e começa a dividir o trabalho com a sua equipe. E é verdade, por mais que essa pessoa que esteja se destacando, ela se esforce, no cômputo geral como equipe, essa vai ser uma equipe com uma performance um pouco menor, porque a partir do momento que todos os integrantes dessa equipe não estão com essa visão sistêmica, não estão completamente engajados em olhar o trabalho dos outros e tentar estabelecer links entre as atividades de maneira mais eficiente e produtiva, não tem jeito, a performance como um todo vai cair, por mais que um ou outro profissional tente compensar. Por quê? Porque no final das contas a gente está falando em senso de engajamento, de pertencer, de cabeça de dono. Então, quando você tem esse tipo de postura, não, peraí, essa aqui é a minha disciplina, essa aqui é a minha área, essa atividade aqui é com o outro, então eu vi que tem uma coisa ali que dá para melhorar, mas eu vou ficar na minha aqui, vou fazer o meu, não. A partir do momento que você começa a agregar valor, a trocar ideias, a estabelecer um processo de comunicação mais fluido, nossa, é incrível como essa rede de informações ela vai se retroalimentando e se enriquecendo e a performance da equipe como um todo aumenta, tá? Então, ó o PDCA aí de novo, você dá um feedback, recebe um outro feedback, da próxima vez, quando for repetir a tarefa, já com aquele feedback na cabeça, você consegue fazer melhor. Então, quando você estabelece essa rede de contribuição dentro da sua equipe, quando você quebra essas barreiras e todos se sentem à vontade para um criticar o trabalho do outro, novamente, a palavra crítica, ela não é pejorativa, não é. Crítica é algo bom. Equipes maduras recebem crítica, falam assim, obrigado por você ter me criticado. Porque a crítica ela não tem o objetivo de atacar a pessoa. Ela tem o objetivo de falar, olha, cara, aqui você pode melhorar. Pô, obrigado, valeu, obrigado pela crítica. Isso é crítica, tá? Então, em equipes mais maduras, que derrubam essa barreira da comunicação, nossa equipe voa, a performance da entrega é muito maior. Exatamente, cara. A partir do momento que as pessoas conseguem aprender que a crítica, o cara que me critica é meu inimigo, o cara tá te ajudando, porque ele teve a coragem de apontar onde está seu ponto fraco. Então, se você colocar o ego um pouco de lado, e toda vez que você receber uma crítica, você parar e avaliar, calma aí, qual é a meu 50% de culpa dessa crítica? Tu vai ver que é uma coisa que um amigo não faz. O cara tá te apontando o dedo num problema que você tem que melhorar. Tem que melhorar. Então, toda vez que você receber uma crítica, você absorver e botar um PDCA para planejar e verificar como é que você pode melhorar e ver se isso está melhorando,
Na verdade, a crítica ela vai ser uma forma de melhoria contínua, vai ser uma forma de te ajudar a crescer. E não é partir para defensiva, né? Porque às vezes você vai dar uma crítica, não, veja bem, peraí, porque eu fiz isso. O cara já põe aquele escudo para se defender, não é isso. Não é isso, assim, pô, legal, obrigado pela crítica. Tem mais alguma? Então, a postura tem que ser essa, porque a partir do momento que quando você recebe uma crítica, você põe um escudo, aí na segunda vez acontece, na terceira vez, na quarta, o cara vai parar de criticar. E aí quando você percebeu, você está isolado e abandonado dentro da corporação. Tá? Exatamente. E hoje, cara, com as ferramentas que existem hoje à nossa mão, cara, o PDCA se torna muito mais simples. Não importa que você esteja num trabalho remoto, todo mundo trabalhando de casa, trabalhando todo mundo lá do outro. Hoje as ferramentas, elas encurtaram, elas acabaram com essas barreiras. Antigamente, para vocês terem uma ideia como é que funcionava, vamos falar de Ford de novo. Era uma época mágica, você tinha Ford, Firestone e o cara da eletricidade, fugiu o nome dele, deixa eu pegar a cola aqui. Thomas Edison. Esses três caras, eles viviam juntos. Então toda vez que eles tinham uma ideia, eles marcavam um passeio no verão, que eles saíam com andarilhos, conversando, trocando ideia, e passavam tipo 2-3 semanas sem conforto nenhum, literalmente andarilho, tipo aqueles caras mendigos andando na rua. Ficavam os três andando, parando de pousada em pousada, conversando, brincando, trocando ideia, verificando, para ter uma ideia, para ter essa ideia de network. Porque eles sabiam que eram 3 pessoas geniais, com pontos de vista diferentes. E quando eles se reuniam, eles se isolavam no mundo e falavam, não, vamos ficar. Então, se você procurar no Google, aí no History Channel, você vê diversas histórias deles chegando no meio de hotel na noite, pedindo ajuda porque estavam sem dinheiro, entendeu? Pedindo emprego para trabalhar. Então, tem vários casos que eles chegavam, pô, estamos sem dinheiro, precisamos comprar comida, paravam no lugar, numa fábrica, pô, a gente pode trabalhar e dar uma força. E aí tinha gente que expulsava, e as pessoas que convidavam eles faziam melhorias fantásticas na fábrica do cara e iam embora. Por quê? Porque era assim. Hoje não precisa fazer um negócio louco desse, entendeu? O LinkedIn no começo, bem no começo, eu fui um dos primeiros usuários do LinkedIn quando chegou no Brasil, ele era muito disso. A pessoa colocava uma ideia e várias pessoas ficavam rebatendo essa ideia, alimentando essa ideia, dando sugestões. Foi assim até que foi formado a versão que compete hoje com o Windows, competia na época com o Windows, né? Aquela do pinguinzinho, Linux. O Linux foi isso. Como é que surgiu o Linux? O cara teve uma ideia, ele botou essa ideia, gente, me ajuda a planejar essa ideia junto. Várias pessoas começaram a fazer o planejamento em conjunto, pessoas de todo lugar do mundo. Ele botou para rodar. Conceito de open source. Open source. É um totalmente revolucionário. Hoje você tem plataformas open source em todas as áreas possíveis e imagináveis, altamente poderosas e com muita performance, a ponto de muitas corporações simplesmente adotarem, renunciarem a plataformas pagas e aplicarem plataformas open source. Exatamente, cara, porque todo mundo quer participar, hoje, no dia que alguém tivesse sacada de desenvolver um aplicativo onde as pessoas possam colocar a ideia e as pessoas darem sua opinião sobre a ideia, seja ela positiva ou negativa, o cara vai ficar milionário. Porque a ideia do LinkedIn no início, hoje o LinkedIn é mais um Facebook e um lugar onde todo mundo é especialista de tudo, do que perdeu essa essência de troca de ideia. Mas o ideal, se está na sua empresa, você tem uma ideia, você cria uma plataforma onde todo mundo pode participar, como a gente estava falando a gente falou no podcast passado, você tem uma rede, você tem uma ideia e todo mundo vai lá, alimenta essa ideia, dá sugestões. Você fazendo isso com o PDCA, você bota a ideia, as pessoas fazem um planejamento em conjunto, você executa, bota o resultado para todo mundo avaliar. Do resultado da avaliação, você tira outras ações e começa o processo onde toda a empresa está participando, onde todos estão contribuindo e a coisa vem crescendo. Então, o PDCA, a gente está dando diversos exemplos, como ele é quase instintivo de ser aplicado. Exatamente. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente tem um banco de dados corporativos, onde a gente pode ir lá, colocar uma sugestão, abrir uma ideia nova, colocar uma lição aprendida, e essa lição aprendida, ela pode sofrer comentários e mais. Algumas lições aprendidas mais críticas e importantes,
elas viram palestras internas. Ó, que legal. Então, todo mês existem palestras, encontros de engenharia, encontros de disciplinas específicas, onde a gente apresenta cases, apresenta estudos de caso para disseminar boas ideias ou disseminar os erros. Que é o mais você importante. errou, tu fala assim, ó, errei nisso, quero que todo mundo saiba, para ninguém repetir esse negócio. Em empresas gigantes, é de fundamental importância, Sim. sério, Otávio. Tu usar um fornecedor que não te atendeu, Pô. não faz sentido o teu parceiro do lado tá num projeto diferente utilizar o mesmo fornecedor. Exatamente. Inclusive, a gente está fazendo isso agora, tá? A gente está no processo de contratação de um determinado fornecedor, tá numa licitação, são vários fornecedores concorrendo para essa licitação. Primeira coisa que a gente fez foi uma reunião interna com vários profissionais da equipe para resgatar o histórico de cada fornecedor em projetos anteriores. Peraí, esse não tem performado nos últimos anos com a gente, então já vai ser desclassificado. Então, novamente, é o poder do registro, é o poder da comunicação, da organização e de disseminar os erros e as ideias. Disseminar o erro no sentido de todo mundo aprender e procurar não repetir. Exatamente. Outra questão que existe muito grande no PDCA é o tempo que você gasta em cada uma dessas etapas. O que eu gosto de fazer, eu gosto muito mais eu sigo um pouco o que o PM Rock fala, né, da parte de gerenciamento de projetos. Sim. Eu gosto de gastar muito mais tempo no planejamento, e eu gosto de criar indicadores. Eu não gosto de encher a coisa de indicador, eu gosto de criar um número de indicadores que sejam objetivos e fácil entendimento, me deem velocidade de decisão. Eu consigo olhar, opa, tá errado, vou fazer. Não precisa fazer uma mega análise estatística para entender que tá errado. Então, eu aconselho a todo mundo a perder mais tempo no planejamento, desgastar o planejamento ao máximo, onde todo mundo, quando for fazer a missão, né, fazer o projeto, já está enjoado, já sabe exatamente o que tem que ser feito. Então, o projeto ele é executado de uma forma muito mais rápida do que fazer um planejamento rápido, meia boca, e viver apagando incêndio durante todo o projeto. Pô, perfeito, Filipão, perfeito. Assim, esse perder tempo, né, no planejamento, na verdade, você está ganhando muita coisa com isso. Você planejar nos mínimos detalhes, estabelecer as relações causais, as atividades predecessoras, sucessoras, determinar caminhos críticos. Isso faz absolutamente toda a diferença. Inclusive, quando a gente faz um planejamento de um projeto, evidentemente que a gente tem uma equipe muito grande de planejadores, porque você tem que começar com aquele brown paper, né, com os objetivos macros, com as entregas intermediárias, com a entrega final, e aí você vai montando seu planejamento de acordo com essas entregas intermediárias, vai detalhando, até você chegar no nível de pacote de trabalho para uma equipe de um dia, por exemplo. Então, a gente chega nesse nível de detalhamento. Mas, quando a gente está fazendo esse planejamento do projeto, a gente faz reuniões que a gente chama de Project Review Meetings, de Legal. preparação, onde a gente põe profissionais muito experientes, por exemplo, com experiência em obra, 30 anos de experiência, junto com a molecada mais nova que está tocando o cronograma, que está preparando o planejamento, junta tudo isso, todo esse conhecimento, toda essa rede de experiência, troca informação e você consegue construir um cronograma, fazer um planejamento muito mais realista e executável. Né? Pô, sensacional. E aí é que nasce o grande sucesso dos projetos, né, cara? Na verdade, o sucesso ele nasce nessa primeira etapa do planejamento. Por quê? Entender o objetivo, ficar claro para poder fazer um bom planejamento. Por que você traz o cara experiente? Porque ele já viu muitos problemas. Então, quando ele tá olhando ali o planejamento, ele fala, opa, peraí, isso que você tá falando aqui, você está querendo fazer a terraplanagem, depois vem a fundação, depois a eletromecânica. Não, mas espera aí, mas aqui tem uma rede de drenagem, você tem que escavar, passar o tubo antes, porque naquela obra aconteceu aquele problema. Então, quando você põe um cara experiente, que já tem lições aprendidas e ajuda a disseminar esse negócio, para ele, quando ele te dá uma opinião para melhorar nesse planejamento, ele está dizendo o seguinte, olha, é o PDCA dele, olha. Na próxima vez que é agora, vamos fazer certo, porque eu já errei lá no passado.
Então você realmente trazer pessoas experientes para planejar, você consumir mais tempo no planejamento, incorporando nesse momento, nessa janela, as lições aprendidas dos projetos anteriores, nossa, faz toda a diferença, meu Deus do céu. Cara, exatamente, cara. Papel e PowerPoint aceita tudo. Ah, mas no livro não fala isso. Eu fiz MBA, eu sou PhD em gerenciamento de projetos. Irmão, o que importa, parceiro? A experiência que manda. Entendeu? Porque existem detalhes que não vão estar no livro, que é a vivência que vai trazer para você. E todo projeto ele é muito específico, o projeto é único, entendeu? Então, você tem alguém que fez alguma coisa parecida e teve algum problema e tem essa habilidade de compartilhar, rapaz, é um valor imensurável essa informação. E é legal que existem empresas no Brasil hoje, como a que você está trabalhando hoje, Otávio, que pega essa informação, trabalha, guarda, divide, para que todos cresçam, para que todos continuem evoluindo e desenvolvendo projetos cada vez melhores. Por isso que é uma empresa que tem mais de 60 anos e que passa por todas as crises, né? As crises inflacionárias, fiscais, de diferentes moedas, plano cruzado 2, enfim, é uma empresa que tem mais de meio século e que conseguiu passar por todas as turbulências por um grande mérito. Ela realmente conseguiu agregar experiências, agregar lições aprendidas e disseminar essas lições para as novas gerações entrantes na companhia. Então, é você sempre passar o bastão. Você está passando o bastão, sempre com melhorias incrementais. E com isso, ao longo de décadas, você forma a personalidade de uma empresa, né? O perfil de uma empresa. Então, nossa, o caminho é bem por aí, né? Não, e aí voltamos para o que a gente sempre fala no nosso podcast. Não existe fórmula mágica para o sucesso de uma empresa. Existe isso aí. A ideia de melhoria contínua, a ideia de lições aprendidas, a ideia de PDCA. Você está gerando esse ciclo de aprendizado, está gerando esse ciclo de lições aprendidas, e aí você vai formando sua cultura, você vai formando um time robusto, você vai formando um time cada vez mais engajado dentro da sua empresa, porque a tendência hoje, pessoal, é você ter cada vez times menores, mais capacitados, com mais conhecimento retido. Aquela ideia de você fazer uma obra com 600 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, porque o cliente quer que você termine amanhã, essa ideia está caindo no desuso. Isso não existe. Para você ser competitivo hoje, você tem que ter cada vez equipes menores, mais capacitadas, melhores treinadas, com bom conhecimento do que é o trabalho a ser executado, participaram do planejamento junto e vão, executam, terminam, passam a lição pedida e passam para o próximo. Porque hoje o mundo é muito dinâmico. Não dá para fazer mais de 3 anos. É fazer melhor, mais rápido, mais barato e com menos recursos. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Só que os processos, as tecnologias, essas relações que formam uma equipe, elas estão sempre evoluindo e sim, é possível fazer isso. A gente tem observado, pega como que a gente fazia um projeto há 20 anos, há 10 anos, e olha agora como a gente consegue entregar resultados melhores com menos recursos. Por quê? Porque você está incrementando a eficiência. E incrementar a eficiência passa por diversas dimensões. Tecnologia, esses processos antigos que continuam super importantes, Lean, PDCA, SDCA, relações entre as pessoas, como eu já falei, tecnologia. Então, quando você reúne tudo isso dentro de um planejamento, de uma visão estratégica da empresa, de 5, 10, de 20 anos, você consegue atingir essas metas de eficiência e competitividade, né? Novamente, na empresa que eu trabalho hoje, evidentemente toda empresa faz planejamento estratégico, mas ela chegou a olhar com uma visão de 20 anos. Como é que vai estar o mundo daqui a 20 anos? Quais são as necessidades daqui a 20 anos? Então, como é que a gente consegue plantar semente hoje para daqui a 20 anos ter uma empresa modificada e preparada para uma demanda futura em que a gente acha que vai ser mais ou menos nesse caminho? Então, quando você tem uma mente aberta, evidentemente,
mudanças de curto prazo, etc. Mas dentro de uma visão de longo prazo, você consegue fazer... Porque assim, você movimentar uma empresa grande é um dinossauro, né? Se movimentando. A inércia é muito grande. Mas quando você tem a visão de longo prazo, você consegue ir se movendo, e quando você vê, você se moveu. Você já está se adaptando a uma visão de 20 anos. Então, é muito importante isso. Não, e foi perfeito. Então, pessoal, relembrando, o objetivo tem que ser claro. Seja o objetivo de um dia ou o objetivo de 20 anos. Em cima desse objetivo, faz um planejamento. E siga o planejamento à risca. Executa, verifica se está dando certo o que foi planejado. Se está dando certo, você ajusta e faz o ciclo de novo. Então, essa ideia do PDCA, voltando aí para a vida pessoal, não é só numa mega empresa, numa mega obra, ele pode ser aplicado em qualquer lugar, ele pode ser aplicado na sua vida. Faça um teste hoje, anote alguma meta que você fez para esse ano, bota no papel e é rápido. Ó, minha meta é essa, eu vou fazer isso, eu vou acompanhar meus resultados através disso, e aí começa, conforme você começa a evoluir nesse seu plano, você verifica o que está fazendo e toma ações para melhorar, e você vai ver que no final do ano, você não só atingiu sua meta, como você fez diversas outras. Tem um discurso do general americano, eu esqueci o nome dele agora, tem direto esse discurso dele no YouTube, ele fala assim: você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama quando você acordar. Porque são pequenas mudanças incrementais que no final você vai gerar grandes mudanças. Então, cara, comece arrumando a sua cama. É isso aí. Acorde mesmo. Como você quer mudar o mundo, se nem a cama você consegue manter arrumada. Exatamente. Primeira meta, comece arrumando a sua cama, você vai pôr. E se todo o seu dia der errado, no mínimo você vai chegar em casa sabendo que a tua cama tá arrumadinha para você poder dormir bem. Né? É isso aí. Então, comece arrumando a sua cama e confie no poder do planejamento. Se você planejou uma dieta bem feita, você vai conseguir atingir essa dieta. Se você planejou um programa de exercícios muito bem feito, você vai conseguir seguir esse programa de exercício. Muitas vezes você fracassa numa meta pessoal, você fala assim, como você falou, né, as resolutions do final de ano, né? Tem essa meta, tem aquele para 2022, vou emagrecer, vou fazer exercício físico, vou juntar dinheiro e etc. Aí o ano vira e fala assim, não consegui nada. Cara, muito provavelmente você não planejou direito. Porque se a coisa está muito bem planejadinha, é muito difícil você não seguir. Agora, quando você planeja errado, aí realmente para seguir se torna muito mais difícil. Então, vamos nas pequenas coisas primeiro. Comece arrumando a sua cama. Exatamente. Perfeito. E pra gente fechar, é só fazer uma pequena crítica, que é uma coisa que me deixa chateado, principalmente no Brasil, tá? E aí eu preciso da sua opinião nisso também. É que eu falo muito por ser gerente de fábrica, né? É você ver produtos hoje no Brasil de diversos segmentos, seja alimentício, seja automobilístico, seja o que for, onde o pessoal ataca a qualidade ou ataca a quantidade do produto que é sendo oferecido para o seu consumidor, ou seja, você diminui o valor agregado do seu produto com a justificativa de ter mais lucro, ou seja, como você não está tendo habilidade de ter uma melhoria interna do seu processo, você afeta seu consumidor final com a justificativa de atingir o lucro que está sendo cobrado. Isso é a total falta de planejamento, é a total falta de conhecimento de gestão fabril. É uma coisa que, como gestor fabril, o cara tinha que ter vergonha de estar fazendo um negócio desse, porque ele não está fazendo o básico, que é o PDCA. Como que eu melhoro o meu lucro? Eu posso melhorar meu lucro procurando fornecedores melhores, eu posso melhorar meu lucro trabalhando procurando melhores materiais, eu posso trabalhar meu lucro procurando meus gargalos, ou mapeamento de gargalos, aí um vídeo que a gente fez. Tem uma série de coisas, aí você executa, você verifica e você atua. Afetar a qualidade do produto final, você diminuir o tamanho do seu produto, um pote de requeijão que agora vem com menos, um chocolate que agora está mais fino, aí você não está usando mais cacau, você está usando, sei lá, uma essência de chocolate, sei lá o que estão fazendo aí, a caixa de bombom que vinha cheia, não conseguia nem fechar, agora vem com 5, 6 bombons. Meu irmão, para tudo. Mesmo porque
O cliente não é bobo, ele percebe. Porra! Ele percebe. Entendeu? E dentro do conceito de Lean, de você identificar as necessidades do cliente, aí você começa a modificar o teu produto para deixar mais barato, para ganhar mais competitividade, mas você deixou de atender a necessidade do cliente. Então seu produto ele perde qualidade. E aí depois vai reclamar que o produto importado está tirando espaço do mercado dele. Bem feito, entendeu? Bem feito. E aí, ele não está tirando faz? espaço. Pede protecionismo, aumenta o imposto, etc. Novamente, pessoal, análise técnica, não é nada política aqui. Mas o protecionismo, no longo prazo, ele é prejudicial. Porque ele é uma barreira para te deixar numa zona de conforto para não gerar o PDCA e melhorar os seus processos. Exatamente. Todo mundo fala da Apple, mas quem operacionalizou o iPhone foi a Windows, foi o time do Bill Gates. A Apple estava numa situação, eles tinham a ideia, mas eles não estavam conseguindo operacionalizar o iPhone. Quem foi lá e ajudou a operacionar foi o Bill Gates. Eu não sabia E aí tu vai ver várias entrevistas do Bill Gates com o Steve Jobs junto, que eles ficam fazendo essa brincadeira de que eles competem, e aí perguntaram pro Bill Gates, ô Bill Gates, pô, mas você ajudando o cara que é seu concorrente direto? Ele fala, a concorrência que nos faz crescer. Eu vou matar um concorrente, eu estou me matando a longo prazo. Você não tem aquele tubarãozinho no fundo me ameaçando a beliscar o tempo todo, eu paro de nadar e morro afogado. Sem dúvida. Então, essa ideia é uma ideia que as pessoas pouco divulgam, mas a competição, a concorrência, ela é fundamental para a sobrevivência do mercado. A dificuldade é que forja o caráter do homem. Entendeu? Quanto mais difícil, daí que nascem as situações geniais. O pessoal fala muito isso hoje. A situação de crise é que criam as grandes ideias. A guerra criou dezenas de invenções. Estou falando que a gente tem que viver em guerra. Não precisa disso. Mas essas situações difíceis, ao invés de a gente ficar procurando atalhos que prejudicam, no fundo, a nós mesmos, vamos sentar, vamos fazer um PDCA, uma coisa simples que não tem custo. Vamos verificar, analisar onde estão nossos gargalos, onde estão nossos pontos que estão atrapalhando eu fazer mais dinheiro e vamos atacá-los. Então, esses nossos podcasts, na verdade, é simplesmente para dar essa ajuda, para ver se a gente consegue sair dessa mesmice, desse pensamento fraco, né? E conseguir achar rotas de melhoria contínua. Não, muito bem colocado, e você consegue ver claramente isso. Em mercados onde há livre concorrência, muitos competidores, quem se beneficia mais é o cliente final, porque as empresas estão sempre querendo melhorar a qualidade dos produtos. A pior coisa que pode existir é a gente viver num ambiente com mercados monopolistas, porque aí a empresa não tem nenhuma razão, nenhuma motivação para entregar um produto com mais qualidade. Não tem concorrente, não tem ninguém dando aquela espetadinha. Quer ver um exemplo rápido aqui que eu lembrei quando você falou? O Surface da Microsoft. Não é comercializado aqui no Brasil, pô, mas né? Aquele computador, tablet da Microsoft, touch, etc. O Surface claramente foi projetado por causa do iPad. Exatamente. E olha que maravilha, então eu posso comprar um iPad com teclado, ou posso comprar um Surface com teclado também, que tem o mesmo sistema operacional de um Windows Desktop, só que você aperta o botão e ele chaveia para um layout touch ou chaveia para um layout Windows clássico. Esse é um produto que foi criado para concorrer com o iPad. Se não existisse iPad, não existiria Surface. E a gente pode estender esse exemplo desde lá do começo da Revolução Industrial até agora, em todos os mercados possíveis e imaginários. Alguém lança uma coisa, vem alguém, copia, melhora, incrementa, esse aqui reage, melhorando mais, e hoje a gente está nesse mundo absolutamente tecnológico, e os países e mercados que se abriram à concorrência são os que mais se beneficiam com isso. Exatamente, cara. Sempre vai existir concorrência, sempre vai existir os haters que todo mundo fala, e graças a Deus que eles existem. Sim. Porque eles nos forçam a melhorar. Então, ao invés de você ficar chorando, reclamando do mundo, da vida, do rei, cara, pega aquilo ali como lição aprendida pra você, bota no PDCA e vai crescendo, e vai melhorando. Entendeu? O cara tá te apontando onde está seu ponto fraco. Para, analisa e melhore. Entendeu? Essa liberdade de pensamento, de ideias, de mercado, gente,
você tá todos os dias sofrendo uma avalanche de informações e que são possibilidades para você melhorar ainda mais. Só não melhora quem não quer, tá aí, dá para ver qualquer crítica. É uma oportunidade de você pegar e melhorar, entendeu? Então, ao invés de você se sentir magoado com uma crítica, blinda essa parte emocional, avalia só o conteúdo da crítica, que vai extrair muita coisa boa dali. É isso aí. Lembra que antigamente o Ford, o Firestone e o Thomas Edison, para pegar essa crítica, eles tinham que se passar por ambulante, botar a vida dele em risco, sair numa caminhada pelos Estados Unidos, entendeu? Escutando, porque as pessoas não conseguiam identificá-lo, não tinha jornal, eram poucas pessoas que identificavam eles como mega milionários. Então eles saíram literalmente pela opinião das pessoas. Não, teu carro não é bom nisso aí, não, esse pneu é ruim por causa disso. Ah, se tivesse esse componente elétrico ia ajudar nisso. Porra, legal. Então o cara tinha que expor a vida dele ao risco para receber as críticas, para transformar em ideias e fazer a melhoria na fábrica dele. Hoje você não precisa disso. Isso está em qualquer lugar, entendeu? Hoje, com as redes sociais, isso chega a qualquer momento, você querendo ou não. Então, as críticas são sempre muito bem-vindas se você colocar seu ego de lado e filtrar. É claro que sempre vai ter aquela crítica que não agrega nada, é simplesmente uma agressão. Isso aí, rapaz, você ignora, não afeta a tua vida e segue em frente. E segue em frente. Não vale a pena perder o seu tempo rebatendo agressão. Sabe qual é a melhor resposta? É você simplesmente ignorar. Acabou. Rapaz, vida que segue, vai ter sempre alguém criticando, e ainda bem, que vai ter sempre a oportunidade de melhorar. Mas é isso aí, amigo Otávio, acho que por hoje, para esse PDCA, enchemos nossos amigos sobreviventes, demos mais algumas ajudas, alguns itens de sobrevivência. Exatamente, o pacote de sobrevivência, exatamente. É isso aí. É isso aí, mais um papo, vamos, obrigado a todo mundo e seguimos em frente sobrevivendo. É isso aí, pessoal. Mais uma vez um agradecimento a todos esses que fazem os comentários, que colocam críticas, sugestões, não só aqui no YouTube, mas estamos no Instagram, no Twitter. Não deixe de participar, de questionar, de pedir ajuda. A gente está aqui para isso. Nós temos o nosso trabalho, né, Otávio? Isso aqui não é uma fonte de renda para a gente. É simplesmente a ideia de ajudar, de ajudar nosso país, ajudar as pessoas que nós gostamos aí, que estão trabalhando, se dedicando, a todos os sobreviventes, né? E fique à vontade de entrar em contato com a gente, não perca essa oportunidade, dê sugestões aí se tem algum tema que você queira que a gente debata aqui, se a gente utiliza na nossa vida profissional ou não, se funciona ou se não funciona. Bota aí que a gente transforma no podcast, trocamos uma ideia, não somos os donos da verdade, simplesmente vamos colocar a nossa experiência de vida aí, né, Otávio? O nosso objetivo mais genuíno aqui é colocar um pouco os nossos pensamentos para fora, trocar ideia, debater, entendeu? A gente não espera nada em troca, nenhum tipo de retorno, assim, é um altruísmo mesmo de coração, no sentido da gente, dois amigos, trocando ideia, trocando experiências, né? Querendo criar aí um grupo pra gente conversar. Então, faça o seu comentário, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo. A ideia é realmente a gente conversar e tentar agregar humildemente de alguma forma, é só isso. Beleza, então. Pessoal, amigos sobreviventes, mais uma vez, obrigado. E é isso aí, Otávio. Tamo junto, hein? Tamo junto, Filipão. Grande abraço, pessoal. Grande abraço. Tchau, Valeu. tchau. Tamo junto.